Podem sentar, queridos. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queria que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. A gente está chegando já no finzinho dessa série de Eclesiastes. Aproveito, já foi lembrado aqui, mas para parabenizar o pastor Augustus pelo dia do estagiário. Estamos aguardando aí a escola dominical, onde ele vai falar sobre um tema extremamente importante. Hoje eu quero encorajar a todos a ficar para a escola dominical. E hoje, durante a exposição do livro de Eclesiastes, a gente vai caminhar por dois capítulos, capítulos 9 e 10. Como eu disse, a gente está se encaminhando para o final do livro. Mas, inicialmente, eu quero ler os 10 primeiros versículos do capítulo 9. Então, se você puder abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 9, eu vou ler dos versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Deveras me apliquei a todas as coisas, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Eu vou repetir isso aqui, que nem parece que isso está na Bíblia. Tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com uma rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. A gente vai fazer a exposição até o final do capítulo 10, mas agora eu queria chamar as crianças que pudessem vir até aqui à frente.
Ainda tem alguns chegando aqui. Gente, a história que eu quero contar para vocês hoje está nesse texto. Os pais de vocês podem abrir a Bíblia e vão ler que tem uma história contada no final do capítulo 9, desse que a gente acabou de ler. E a história é mais ou menos assim. Tinha uma cidadezinha pequena. E nessa cidadezinha pequena, as pessoas eram muito pobres e muito fracas. Mas eles viviam lá tranquilamente, até que veio um rei muito forte, muito poderoso, sitiou, arrodeou a cidade, com suas armas, com seus exércitos, e começou a destruir aquela cidade. Tentou derrubar qualquer tipo de muralha, qualquer tipo de soldados que porventura tivessem mesmo no meio daquela pobreza. E o texto diz que eles não teriam força absolutamente nenhuma, mas teve um homem, pobre, mas muito sábio. E esse homem fez alguma coisa, ou disse alguma coisa, que fez com que aquela cidade não fosse saqueada, com que aquela cidade não fosse derrotada. E eles terminaram vencendo a batalha. Na Bíblia tem várias histórias parecidas com essa. Várias histórias em que poucos, pela sabedoria que Deus dá, enfrentam e derrotam milhares e milhares de exércitos muito fortes. E o princípio que a gente aprende é que, independentemente do que aconteça, essa expressão que vocês ouvem tanto nesse livro, né, debaixo do sol, tudo que acontece aqui nesse mundo vai depender muito mais da providência de Deus e de como Deus está conosco e nos dá sabedoria para lidarmos com situações. É por isso que esse texto vai dizer para a gente que vale muito mais a sabedoria do que a força. A gente vê nos desenhos animados e nos filminhos que a ênfase está sempre na força, no potencial de guerra que a gente pode ter. Mas desde cedo é bom vocês aprenderem que a nossa força está na oração, a nossa força está em Deus. Paulo vai dizer que a nossa força está na nossa fraqueza, porque quando somos fracos é que Deus demonstra a sua força na nossa vida. Que vocês possam crescer, não sonhando em ser os mais ricos, os mais poderosos e os mais fortes desse mundo, mas que vocês cresçam buscando a sabedoria de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de vocês seja amar a Jesus Cristo todos os dias da vida de vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, abençoa esse culto, essa igreja e a pregação do Evangelho. Dá para a gente a sabedoria do Senhor para enfrentar tudo e todos os perigos que o mundo nos oferece. Estamos em Ti e oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar lá, queridos. Deus abençoe vocês, viu? E não esqueçam de ajudar os pais de vocês a prestar atenção. Queridos, o livro de Eclesiastes, de tudo que a gente viu até aqui, traz uma perspectiva de vida, na experiência de quem viveu intensamente tudo aquilo que esse mundo debaixo do sol pode oferecer. A gente fez uma análise da vida de Salomão e a gente percebeu que ao final da sua vida, para escrever essas palavras aqui, ele fez jus de tudo aquilo que ele experimentou, de tudo aquilo que ele viveu. E se eu e vocês formos honestos com o nosso próprio pensamento, a gente vai chegar a conclusões de que muito provavelmente os nossos sonhos, os nossos objetivos e os nossos desejos são muito mais parecidos com aquilo que Salomão viveu do que com qualquer pedido de sabedoria que a gente possa ter. Salomão foi rico,
ele foi poderoso, ele teve todos os prazeres, ele teve tudo aquilo que ele desejou, o que ele via e podia comprar, ele comprava, o que ele queria, ele tinha, ele obtinha, em qualquer área da sua vida. Fosse nos bens, fosse no sexo, fosse nos prazeres, fosse nos quitutes dessa vida. Tudo que ele desejou, ele teve. E muitas vezes nós podemos pensar que são essas coisas que vão trazer algum tipo de alegria, algum tipo de paz, algum tipo de conforto total para as nossas vidas. Entretanto, quando a gente estuda não apenas o livro de Eclesiastes, mas quando a gente estuda a vida como um todo, as pessoas e a história de uma forma geral, a gente vai perceber que essa conta não bate. Porque é exatamente nas classes mais altas, e entre os mais poderosos, e entre os mais ricos, que existe a maior concentração de infelicidade, de depressão, de suicídios até. Por quê? Porque nada que você consegue construir aqui debaixo do sol vai trazer algum tipo de satisfação duradoura e eterna para a sua vida. Então, Salomão vem contando a sua própria história e vem chegando sempre à mesma ideia de que todas as riquezas, todo o poder, toda a sabedoria, toda a fugacidade, todas as mulheres, todo o trabalho, toda a experiência, toda a sabedoria, todo o conhecimento, trouxe para ele a seguinte frase diversas vezes: tudo é vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito há debaixo do sol. Daí ele começa a se preparar para as aplicações finais dos capítulos 11 e 12. E ele vai concluir, queridos, que a única satisfação verdadeira é o Senhor Deus. Lá no final do livro, eu já estou antecipando aqui, spoiler, se você não quiser vir nos próximos, não precisa vir. A satisfação final é o Senhor Deus. Só que para chegar lá, ele traz alguns provérbios e algumas instruções naturais sobre a vida. Aqui no capítulo 9 que a gente leu, ele começa a se preparar para trazer alguns provérbios. Se você abrir aí no capítulo 10, você vai perceber algumas das conclusões, alguns dos provérbios conclusivos sobre a vida. São coisas que parecem ser muito simples e parecem desconexas, mas ele mostra como coisas pequenas, e a Bíblia vai trazer tantas vezes essa mesma realidade. Coisas pequenas podem estragar coisas grandes. Tiago diz que a língua é um órgão tão pequeno, mas assim como um pequeno braseiro, um pequeno pedacinho de fogo pode colocar abaixo uma casa inteira, a língua pode destruir reputações. O exemplo que ele dá aqui é o exemplo de uma mosquinha que cai num unguento precioso de um perfumador. Está aí no versículo 1. Qual mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro? Naquele tempo isso era algo muito caro, muito precioso. E a quantidade que era feita ali era talvez para que um ano inteiro do perfumador pudesse ser garantido. Mas se uma mosquinha caísse ali, estragava absolutamente toda a sua produção. É como você está iniciando a comer o seu prato de sopa e cai uma mosca dentro do seu prato de sopa. Você não vai comer, eu pelo menos não como o resto daquela sopa. Tem gente que tira assim e termina comendo o resto. Eu não consigo fazer isso. Mas o unguento, ele é completamente perdido. Ele não tem absolutamente nada. E aí a conclusão e a ideia que ele diz que é a mesma coisa que acontece com a sabedoria e honra quando existe um pouco de estutícia, de loucura. E gente, perceba se não é assim. Para você construir uma reputação, leva anos, leva tempo, é uma história absolutamente inteira. Mas para você destruir uma reputação, basta um ato. Basta um ato falho. Basta uma coisa errada que você faça. E dependendo do seu grau de instrução, dependendo daquilo que você faz, você está completamente perdido, principalmente nos dias das mídias sociais. Um ato destrói absolutamente tudo. São princípios de vida. A gente precisa ter cuidado com a nossa postura, com a nossa vida.
A gente precisa ter cuidado com o nosso próprio, com as nossas próprias ações. Depois, os versículos 2 e 3 mostram que essa tolice é mostrada na caminhada, o tolo. Queridos, ele se mostra enquanto ele caminha. Veja aí o versículo 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é astuto. E no versículos 12 e 13, ele diz que até nas próprias palavras do sábio a favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia e as últimas loucura perversa. Por isso que Salomão está ensinando a gente aqui, como conclusões, como provérbios conclusivos daquilo que ele vai trazer no final, que nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações, com as nossas caminhadas, com a nossa boca, com aquilo que a gente fala. Também ele nos ensina que no tempo difícil, a sabedoria traz serenidade. Quantos aqui, pastor Augusto leu o Salmo 126 no início, e ele fez quase que uma exposição, mostrando que, às vezes, as histórias do passado nos fazem trazer a perspectiva da oração no presente para aquilo que vem no futuro. E quantas vezes, queridos, alguns aqui, ou talvez todos, ou muitos, passaram por circunstâncias em que vocês não sabiam como sairiam daquelas circunstâncias. Passaram por momentos em que vocês diziam, não vai ter saída. Mas aqueles que perseveraram, aqueles que souberam agir, não apenas saíram das circunstâncias, driblaram as dificuldades, mas pelo poder e pela misericórdia de Deus, alcançaram novos momentos de vida, ainda que um rei se levantasse contra ele. Veja aí o versículo 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar. Por quê? Porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Muitas vezes, queridos, nós saímos das situações por conta da nossa postura, por saber agir no dia da calamidade, no dia da dificuldade. Tem gente que não sabe, tem gente que vive há tanto tempo, que já tem tanta experiência, mas quando a dificuldade chega, não sabe como agir, não sabe o que fazer, perdeu a confiança em Deus, perdeu a perspectiva de colocar os pés no chão. Salomão, ele está dizendo, olha, não sejam assim. Sejam serenos, saibam que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Outra conclusão da sabedoria de Salomão está aqui nos versículos 8 e 9. O mal que você intenta contra outras pessoas, via de regra, termina recaindo contra você. É o que a raiz de amargura faz. É o que o ódio no coração faz. Você intenta o mal contra alguém, você trama o mal contra alguém. Parece aquele desenho animado, né, do Bibita, eu esqueci o nome. É aquele Papaléguas, né, que o cara sempre tenta fazer o mal para o outro, é ele que se quebra todinho. Os mais velhos aqui vão lembrar desse desenho animado. Versículos 8 e 9 diz assim: quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Sabedoria de vida. Ao invés de vocês tentarem o mal das outras pessoas, ao invés de vocês guardarem rancor, ódio, amargura no coração, é muito mais sábio viver exalando as benesses do Evangelho, o perdão, a tranquilidade, a disposição para perdoar. Versículos 16 a 18, falam ainda do trabalho e da sobriedade. Queridos, os homens precisam voltar a ser masculinos, precisam voltar a ter brios, a ter honra naquilo que fazem. E todo o capítulo 10 é quase como se fosse uma pequena exposição de todo o livro de Provérbios. Mas o que é que leva Salomão a voltar a escrever esses provérbios, muitos deles repetidos, daquilo que ele escreveu logo no início da sua vida, quando escreveu o próprio livro de Provérbios? É isso que a gente vai ver aqui, no capítulo 9. O capítulo 9, especialmente dos versículos de 1 a 10, ele vai trazer duas coisas, são dois pontos que a gente vai ter nessa mensagem de manhã aqui, que, via de regra, quando a gente não entende o que está por trás das palavras de Salomão, a gente vai achar que tem contradição na Bíblia.
a gente vai achar que as coisas não fecham. Porque o que Salomão está dizendo é muito diferente daquilo que as nossas crianças aprendem. As nossas crianças aprendem que não existe sorte, não existe acaso, e tudo isso é verdade. Todas as coisas estão descobertas e patentes diante de Deus, e a sua providência é aquela que guia as nossas vidas. Os salmos são recheados disso. Salmo 139, ele diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. E Davi termina dizendo: tal conhecimento é maravilhoso demais, é sobremodo elevado, não posso atingir. E quem pode? Essa é a pergunta que Salomão vai fazer aqui. O que a gente precisa ser lembrado aqui, queridos, para poder entender esse texto, mais uma vez, é o que a gente tem dito nas mensagens, é que Salomão, ele está tratando a perspectiva debaixo do sol. Ele está tratando sobre uma perspectiva sem Deus. Ele está tratando sobre uma perspectiva de vida, onde os nossos interesses, as nossas ações, as nossas intenções, elas estão tão e simplesmente ligadas às coisas do aqui e do agora. Assim como a maioria de nós está vivendo. Assim como a maioria, até mesmo dos crentes dos nossos dias está vivendo. E queridos, como famílias, como igreja, como indivíduos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos reverter esse quadro. Nós precisamos aproveitar o ensino de alguém que já viveu profundamente tudo aquilo que a vida pode oferecer, trazendo conclusões que sem Cristo, se nós não entendermos a visão acima do sol, estaremos completamente perdidos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter absolutamente todas as coisas que esse mundo pode trazer, mas não ter amigos, não ter paz, não ter segurança, não ter confiança em ninguém, não ter estabilidade familiar, ter estabilidade financeira, mas não sabe como os filhos estão, não sabe o que é que a esposa está pensando. É exatamente isso que Salomão ensina para a gente. Em primeiro lugar, ele diz que debaixo do sol a sorte não depende do caráter. A sorte não depende do caráter. Tudo acontece igualmente a todos. A gente estava discutindo um dia desse sobre graça comum. O mesmo sol, ele recai sobre justos e injustos. A mesma mesa farta, ela vai acontecer na casa de gente que ama a Deus e na casa de gente que odeia a Deus. O potencial para comprar os mesmos carros bonitos e poderosos, eles acontecem para pessoas que têm Cristo no coração e para pessoas que não têm Cristo no coração. Os mesmos tsunamis e os mesmos terremotos e as mesmas dificuldades da vida, elas acontecem para gente que ama a Cristo, para gente que vai para a igreja, para gente que tem uma vida ajustada e para gente que é completamente desajustado e que vive como se Cristo não existisse e como se não houvesse Deus no mundo. Esse é o ponto de Salomão aqui. Deixa eu ler com vocês, versículos 1 a 3, capítulo 9 agora. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor, se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Ele começa trazendo para mim e para vocês um senso de inabilidade, de inadequação. Deus é todo poderoso, Ele conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer hoje, amanhã e depois. Ele conhece todas as coisas porque, como eu já disse, todas as coisas estão descobertas e patentes diante de quem prestaremos contas. Muitas vezes, queridos, as pessoas hoje em dia, por conta da má teologia que têm aprendido, elas acham que a bênção de Deus está vinculada a alguma benesse material, a alguma coisa que acontece nessa vida. Mas mesmo entre os justos e sábios, não se sabe se é amor ou ódio o que vai acontecer. Não se sabe as circunstâncias. Se a gente fosse analisar a vida dos homens de Deus, a gente viria muito poucos, como Abraão, é verdade, que muito embora andando pelo deserto, sempre tudo aconteceu de forma impressionante para ele. Ele foi um homem próspero, um homem rico. Onde ele tocava, virava ouro. Mas quando o apóstolo Paulo se converte, o que a gente vê?
A gente vê precisamente o contrário. Até se converter, Paulo era um homem rico, próspero e poderoso. Mas depois da sua conversão, por causa da pregação do Evangelho, ele se tornou uma pessoa que, ao invés de perseguidor, era perseguido, ao invés de rico, era pobre, ao invés de poderoso, ele era alguém que carecia e que estava nas mãos dos poderosos. Qual é a diferença entre Abraão e Paulo? Depende. Se você olhar sobre a perspectiva da providência divina, é porque Deus quis escrever histórias diferentes para os dois. Mas debaixo do sol, porque tudo depende do tempo e do acaso. Debaixo do sol, porque não existe uma linha cartesiana de que se você fizer alguma coisa aqui, Deus vai ter que fazer alguma coisa ali. O grande problema, queridos, da teologia dos nossos dias é que Deus não é mais Deus. Ele está vinculado às suas ações, ele está vinculado às suas atitudes. Se você fizer isso, isso e aquilo, Deus vai ser obrigado a fazer isso, isso ou aquilo. Mas se você não fizer isso, isso ou aquilo, a mão de Deus vai pesar sobre você. Mas peraí, é assim que a história acontece? Tem tanta gente boa que sofre. E tem tanta gente má, tanta gente perversa, tanta gente que vive fazendo falcatrua e que parece que tudo acontece de bem na sua vida. Tudo acontece de uma forma diferente da linha cartesiana, como a gente pensa. É isso que Salomão está trazendo para a gente aqui. Versículo 2: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica quanto ao que não sacrifica. O crente e ao descrente, ao que vai para o culto e o que não vai para o culto. Ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que tem juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz. Graças a Deus ele diz isso, debaixo do sol, a todos sucede o mesmo. Queridos, não precisamos e não podemos nos impressionar de achar que pessoas abençoadas são aquelas que têm os bens desse mundo e pessoas não abençoadas são aquelas que não possuem. Essa chave precisa virar. Pessoas abençoadas são aquelas que têm o temor do Senhor, independentemente das suas circunstâncias. E pessoas não abençoadas são aquelas que, mesmo tendo tudo que esse mundo pode oferecer, não conhecem a Cristo como Senhor e como Salvador das suas vidas. A perspectiva e a chave precisa mudar entre os anos que a gente passa debaixo do sol e a eternidade que passaremos com Cristo ou longe dele. E essa é a perspectiva que eu e vocês precisamos aprender a pedir a Deus que coloque na nossa mente, para que a gente pense nas coisas lá do alto onde Cristo vive, não nas que são aqui da terra. Para que a gente busque um coração e busque um desejo que esteja vinculado à pessoa de Cristo e não necessariamente àquilo que acontece na nossa própria vida. Versículo 3: a todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade. Está aqui o diagnóstico geral. O melhor entre nós tem o seu coração malvado. O coração do homem é pervertido por natureza. E dependemos tão e simplesmente da intervenção divina na nossa vida. Veja o versículo 11. O versículo 11: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, debaixo do sol, tudo depende do tempo e do acaso. Tudo depende do tempo e do acaso. Quando a gente vê aqui que não é dos valentes a vitória, não é dos sábios as coisas boas, a gente se deparou com algumas coisas interessantes nessas Olimpíadas, né? Homens competindo com mulheres e muita gente achando isso normal. Gente, a sabedoria não está nessas coisas. A força não está necessariamente nessas coisas. Agora, o ponto que o sábio Salomão traz aqui é que, ainda que para nós essas coisas sejam absolutamente inusitadas, é assim que é a sabedoria do mundo, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1. Eles se inculcam por sábios,
Eles acham que encontraram a solução das coisas e nessa loucura de igualdade em lugar de complementarismo, eles acham que acharam a sabedoria, mas não passam de loucos, perdidos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes os corações insensatos, porque ao invés de adorarem o Criador, eles adoram a criatura. Ao invés de entenderem que a vida deles, e eu e vocês precisamos tomar cuidado para não ser essa a nossa própria história. Porque veja, o mesmo sucede aos que sacrificam e aos que não sacrificam, aos que cultuam e aos que não cultuam. Salomão está aqui como que trazendo de volta para mim e para vocês o coração de confiar na providência de Deus. O livro de Ruth é um livro muito interessante. O livro de Ruth, ela vem como uma viúva moabita, pobre, tinha tudo para dar errado, e numa sociedade, nos dias dos juízes, onde cada um fazia o que queria e bem entendesse no seu coração. E tinham vários campos em Israel em que ela ia poder tentar colher algumas espigas. E na maioria, talvez quase na totalidade desses campos, de acordo com o espírito dos dias dos juízes, ela seria maltratada, talvez até violentada. Mas o texto de Ruth diz que, por casualidade, ela entrou no campo de Boaz. Não foi, ali tem um homem. Noemi só percebeu que seria no campo de Boaz depois. Que casualidade é essa? Quando a gente lê a narrativa, é casualidade. Mas quando a gente entende a perspectiva de cima dos céus, aquilo foi exatamente o que Deus escreveu para mudar a história do mundo. Porque por aquela causalidade que fez com que aquela moabita viúva e pobre entrasse no campo de Boaz, houve um casamento. E desse casamento nasceu o avô do rei Davi. E o avô do rei Davi fez com que, a partir da sua linhagem, chegasse aquele que no final das contas esmagaria a cabeça da serpente. Causalidade. Eu e vocês, muitas vezes, passamos por circunstâncias e por situações em que a gente não entende. Por que eu fui para aquele restaurante e não para aquele? Por que eu encontrei aquela pessoa? Um dia desse eu estava com o David, andando num shopping, que a gente nem ia para lá. A gente ia para outro lugar, o café que a gente ia estava fechado. E de repente a gente se depara com uma pessoa que o conhecia e hoje é membro aqui da nossa igreja. Por que essas coisas acontecem? Porque Deus é quem guia causalmente, Ele guia soberanamente cada passo da nossa história. Agora, as circunstâncias relacionadas a isso, se a gente vai ter dificuldade ou não, a gente não precisa se impressionar com elas. E eu vou trazer uma aplicação aqui antecipada, queridos. Se você está passando por circunstâncias, e que essas circunstâncias são absolutamente perfeitas sob a perspectiva humana, não se impressione com essas coisas como se elas fossem a evidência da bênção de Deus na sua vida. Tem muita gente ímpia que está muito bem nessa vida. Tem muita gente que não prioriza a Deus que está muito bem nessa vida. Portanto, aproveite aquilo que você tem para a glória de Deus e traga o seu coração para ser temente ao Senhor. Mas por outro lado, se as suas circunstâncias não são as mesmas, se você está passando por momentos de dificuldade, de incerteza, de insegurança, se você tem passado por momentos em que você não sabe de fato o que vai acontecer no dia de amanhã, não pense que isso é o desfavor de Deus com a sua vida. Entenda que muitas vezes Deus está provando para que a gente saiba ter o bom e o mal. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser humilhado quanto ser exaltado. Eu tenho experiência de abundância e de escassez. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se eles deturpam esse versículo, dizendo que você pode sair voando por aí, o contexto é precisamente onde o apóstolo Paulo está dizendo que ele pode passar por circunstâncias difíceis. Porque nas circunstâncias difíceis ele vai amar o Senhor. E ele também pode passar por circunstâncias absolutamente perfeitas sob a perspectiva humana, que o coração dele não vai se desviar do Senhor. A sorte não depende do caráter. Segundo lugar,
a morte iguala a todos. Se já é verdade em relação à nossa vida, que independe se nós somos bons ou maus aos olhos humanos, na perspectiva debaixo do sol, a mesma coisa se dá com relação à vida. A mesma coisa se dá em relação à vida. Veja aí, o versículo 4, diz assim: para aquele que está entre os vivos há esperança. Ele começa de uma forma absolutamente positiva. Você aqui nessa manhã tem uma oportunidade extraordinária de ouvir o Evangelho. Não importa se você seja rico ou pobre, não importa se você esteja bem ou mal, não importa se você esteja brigando ou não com seu cônjuge, não importa se seus filhos estejam ou não longe do Senhor, não importa a sua circunstância, você, seus filhos, seu cônjuge estão vivos. E enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança de transformação. Enquanto há vida, há esperança de que você ouça o Evangelho, que muitas vezes você ouve domingo após domingo após domingo, e entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quem sabe seja hoje o dia em que você vai dizer: não, esse Evangelho precisa ficar aqui no meu coração. Essa perspectiva de vida precisa mudar a minha história. Quem sabe seja hoje, enquanto há vida, enquanto você respirar, enquanto você ainda viver, há esperança para que você acorde, para que você viva o Evangelho como sendo a coisa mais importante da sua vida, para que você ame a Jesus Cristo, seu Salvador, como maior do que qualquer outro amor que você possa ter nessa vida. Seu cônjuge, seu trabalho, seu dinheiro, sua prosperidade, seu conforto. Traga tudo para o altar do Senhor. Traga tudo para que Ele possa ser, sim, a sua satisfação. Para que Ele possa ser o seu desejo. Para que Cristo possa suprir todas as suas carências e necessidades. Quando tudo deixares no altar, é que você vai saber o que significa seguir a Cristo como a coisa mais importante da sua vida. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Lembre-se que isso aqui é a perspectiva debaixo do sol. Os vivos, eles têm certeza de uma coisa: onde é que você vai almoçar amanhã? Você pode ter uma perspectiva disso, você pode ter um plano, um sonho, você pode ter algo arquitetado para isso. Mas será que vai acontecer? Não sai. Eu acho que amanhã eu vou almoçar em Salt Lake City. Será que vou? Não sei, talvez. Se vocês ouviram a notícia aí, vocês vão saber que eu não vou almoçar em Salt Lake City. Qual a diferença que faz isso? A gente tem uma certeza. E a certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Se Cristo não voltar antes, evidentemente. A certeza que a gente tem é que esse tempo que a gente está passando aqui é passageiro. E quantas vezes, queridos, a gente vê o desespero daqueles que não conhecem a Deus frente à morte. O desespero daqueles que não conhecem a Deus frente ao desconhecido. Agora, nós que somos crentes, a gente nem precisa passar por isso. Eu já disse aqui algumas vezes, me permita repetir novamente. O dia da morte para o crente é o dia mais feliz da sua vida. É o dia da vitória. É o dia em que, independentemente da sua circunstância aqui, seja boa ou má debaixo do sol, você vai abrir os olhos diante do Salvador da sua vida, diante do Senhor da sua alma, diante do único amigo perfeito e verdadeiro que você pode ter, diante daquele que entregou a sua vida para que você pudesse ser resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Morrer em Cristo é algo que o apóstolo Paulo, ele falava com uma naturalidade tão grande. Ele dizia que para ele era o que ele preferia. Eu prefiro partir e estar com Cristo, porque estar com Cristo é o quê? Infinitamente melhor. E muitas vezes, como crentes, queridos, eu e vocês perdemos essa perspectiva.
A gente está amando tanto essa vida, a gente está com o coração tão agarrado às coisas daqui, que a gente desaprendeu que não apenas a morte é certa, mas que para mim e para aqueles que conhecem a Cristo como seu Salvador, esse é o dia da nossa vitória, esse é o dia da nossa recompensa, esse é o momento em que Ele, com os seus braços abertos, vai nos receber na glória, para dizer: vinde, benditos do meu Pai, e desfrutem do reino do seu Senhor. Eu não sei qual é a sua perspectiva de vida, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei onde você quer chegar debaixo do sol, mas eu quero dizer que se for algo a mais do que eu estou descrevendo aqui, com a certeza e a perspectiva do crente em relação à morte, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque todos os seus sonhos e todas as suas perspectivas vão jazer no esquecimento. É isso que esse texto vai continuar a dizer. Versículo 4, para aquele que está entre os vivos há esperança. Versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E é nisso que você está investindo seu tempo, é nisso que você está investindo a sua vida, é isso que está trazendo alegria, felicidade e conforto para você. Mude a perspectiva hoje, querido. Faça com que a sua perspectiva volte-se para você ter prazer nas coisas de Deus. O salmista diz: medito na tua palavra de dia e de noite, porque esse é o meu prazer. Que o nosso prazer esteja na presença de Cristo. É tão bom receber amigos em casa, familiares em casa. A gente é capaz de virar à noite, a gente é capaz de ficar horas e horas e horas conversando, tendo intimidade. Isso é coisa boa, e incentivo vocês a fazerem isso. Mas tente passar 15 minutos de oração. 15. Não estou dizendo para você virar uma noite orando, não. 15 minutos. Diga, esses 15 minutos aqui eu vou orar. E diga tudo que você tem para dizer para Deus. E você vai perceber quantas vezes o assunto acaba. Como assim o assunto acaba? Que intimidade é essa que você tem com Deus? Que intimidade é essa que você tem com aquele que lhe salvou, com aquele que morreu na cruz, com aquele que fez com que o véu se rasgasse, para que você tivesse acesso ao Pai? Queridos, a gente precisa recuperar nossa vida de oração. A gente precisa recuperar o nosso amor por Deus e a nossa confiança irrestrita nele, porque o que a gente faz aqui, fica por aqui. Versículo 12, o homem não sabe a sua hora. Assim como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, ou os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens. O que é que acontece? Como é que vai ser o nosso dia? Aí ele traz 2 exemplos aqui. O peixinho está lá, no mar, bonitinho, nadando, todo feliz. Aí vê um negocinho ali e diz: eu vou comer isso aqui. E é um anzol, que com violência o tira dali. Acabou a vida alegre do peixinho. Não estou dizendo para vocês deixarem de comer peixe não, tá? A mesma coisa acontece com o passarinho. Está ali, voando, bonito no céu, e tem uma comidinha ali no chão, e daqui a pouco vai o passarinho, é um assalpão. É o laço do passarinheiro. O que é que vai acontecer com a gente? Quem é que está na espreita? Para a gente, honestamente, pouco importa, queridos. Se o nosso coração estiver nas mãos do Senhor, se a nossa vida estiver com Ele, a gente pode então chegar a essas conclusões finais, aplicativas, para que a gente aproveite esse tempo debaixo do sol, com o coração na glória. 4 aplicações aqui entre os versículos 7 e 10. A primeira: tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Versículo 7 diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Queridos, tem muita gente acumulando e não aproveita a vida. Veja,
quando a gente fala de aproveitar a vida aqui, a gente não está dizendo para ter vida dissoluta, desregrada. Longe disso aqui ser o que Salomão está dizendo aqui. Mas tem muita gente que não sabe o que é andar na praia com seu filho. Tem muita gente que não sabe o que é ter um momento tranquilo com a sua esposa. Porque o foco está ali. Eu preciso fazer mais dinheiro, eu preciso de mais hora, eu preciso de mais tempo, eu preciso de resolver. Gente, calma. Calma. Deus continua no controle. Ele continua sendo o dono de toda a prata e de todo o ouro. E tem muita gente se desgastando, perdendo saúde. Tem gente que não tem mais braço, não tem mais costas, não tem mais cabeça, não tem mais nada. Aproveita, bebe gostosamente o teu vinho. Come o teu pão, aquilo que Deus te dá. Segundo lugar, aliás, sobre isso, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. É um texto extraordinário, que traz, não é um contraponto, mas traz um complemento para isso aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Veja, a ideia aqui é a seguinte: você pode ter a mesma. Eu vi essa semana umas 2 vezes o nascer do sol e o pôr do sol com as minhas filhas, com meus filhos. Eu só me lembro delas. Veja, tinham outras pessoas na praia olhando a mesma coisa, mas a perspectiva é diferente. Se elas não conhecerem o Criador daquilo ali, elas vão se embasbacar, vão ficar impressionadas. Ah, que lindo, vão bater palma, vão botar no... Vai ser tudo a mesma coisa, exteriormente. Mas no coração não vai ter o mesmo sentido. Quando a gente via o sol se pondo, o sol nascendo, a gente olhava e conversava uns com os outros. A gente sabe quem fez isso aqui. A gente sabe quem tem o controle disso aqui. E é Ele que toma conta da nossa vida. É Ele que cuida da refeição que a gente vai ter daqui a pouco. É Ele que cuida de cada detalhe da nossa história. O mundo, queridos, é complicado demais para vocês continuarem complicando com coisas menores e pequenas. Versículo 8 diz para a gente cultuar a Deus como sendo um dos atos mais prioritários da nossa vida, talvez o ato mais prioritário da nossa vida. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo à tua cabeça. Esse linguajar aqui, queridos, é um linguajar sacerdotal. É um linguajar que traz a mim e a vocês, como na nova aliança, sacerdote do Deus Altíssimo, para que a gente priorize na nossa vida o temor do Senhor. Jesus reverbera isso no Sermão do Monte, quando ele diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente vivendo hoje o contrário. Tem muita gente vivendo hoje o seguinte: eu vou priorizar todas as outras coisas, e se der tempo, então eu vou acrescentar o temor do Senhor, eu vou acrescentar o culto a Deus, eu vou acrescentar o meu relacionamento com Deus. Que seja hoje, queridos, o dia da sua mudança. Que seja hoje o dia em que você se depare com o Salvador amoroso diante de você, dizendo que quer ter intimidade com você, dizendo que você está se preocupando com as coisas erradas, dizendo que pode confiar nele, que ele sabe o que ele está fazendo e o que ele vai fazer com você. Daí você vai conseguir trabalhar melhor, pensar melhor, ter mais sabedoria. Mas como tem sido a prioridade do culto a Deus na vida de vocês? Como tem sido a prioridade do culto a Deus na vida da igreja dos nossos dias? Terceiro lugar, deixa eu pular o versículo 9, eu quero terminar com ele. Mas tudo que você tiver para fazer, faça sempre o melhor para a glória de Deus. Versículo 10 diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vocês recebem aplicações do Evangelho aqui, para que vocês busquem a Cristo e busquem a Ele em primeiro lugar, para que vocês busquem a sabedoria de Deus, busquem tirar do coração de vocês aquilo que é apenas entulho, a amargura, falta de perdão.
Está à disposição de vocês. Tudo o que vocês têm para fazer, façam conforme as suas forças. Não deixem para amanhã. Resolvam hoje. Comprometam-se com Cristo hoje. Entreguem-se. Se você não conhece a Cristo como seu Salvador, queridos, entregue-se a Cristo hoje. Se você conhece a Cristo como seu Salvador, mas há pecados na sua vida, entregue esses pecados no altar de Cristo hoje. Confesse. Se você precisa perdoar alguém, perdoe hoje. Se você precisa ter uma transformação mental, um arrependimento em relação a onde estão as suas prioridades, os seus prazeres, os seus privilégios, queridos, entregue isso no altar de Deus hoje. Tudo o que vier à tua mão para fazer, faz-o com todas as tuas forças. Por quê? Por tudo isso que está sendo dito aqui. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E porque a gente pode viver de uma forma muito mais tranquila, muito mais feliz, muito mais simples, quando a gente entende a simplicidade do Evangelho, quando a gente entende os privilégios e as prioridades do Evangelho. E isso, queridos, cabe para todos, independentemente do seu estado civil, se você é casado, se você é solteiro, se você é jovem, se você é velho, se você está aqui como pai solteiro, mãe, independentemente da sua circunstância, você pode ter satisfação, você pode ter completude em Cristo. Você pode entender que Cristo é absolutamente suficiente para fazer com que você seja a pessoa mais feliz do mundo. Porque se nós temos Cristo, temos tudo o que precisamos para isso. Mas eu queria trazer uma aplicação final para aqueles que têm família aqui, para aqueles que têm esposas e maridos aqui. Versículo 9, ele diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nessa vida, para o trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Se você ainda não tem uma esposa ou um marido, que a sua oração seja para que Deus possa trazer para você satisfação em Cristo, e no tempo dele alguém que possa complementar com você aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas se você é casado aqui, queridos, tem muita gente batendo cabeça. Tem muita gente que ainda não entendeu esse princípio da complementaridade. Tem muita gente que ainda está trazendo para dentro de casa insatisfação, peso, angústia, tristeza. Seja do lado masculino, agindo como eternos adolescentes, agindo como meninos, ao invés de entenderem as causas da masculinidade. Sejam como mulheres que não edificam a sua casa, que não respeitam o marido, que não entendem a sua liderança. A gente come as bolas e as ideias desse mundo como se elas pudessem trazer algum tipo de satisfação, algum tipo de resposta. E o que a gente está vendo é tanta gente triste, é tanta gente que está batendo cabeça simplesmente porque não entendeu que Deus é quem sabe o que é melhor para mim e para vocês. Goza a vida com a mulher que amas. Essa mulher que Deus te deu é a menina dos teus olhos. É aquela que você precisa conquistar todos os dias, para que com ela você possa ter prazer, alegria, paz. Esse marido que Deus lhe deu é o homem da sua vida. É aquele que está ali para lhe defender, para lhe proteger. É aquele que está ali para ser o seu herói, para ser o seu Kyrios, segundo a própria palavra. E por mais louco que isso seja, queridos, aos olhos do mundo, por mais absurdo que isso seja aos olhos dessa geração, os nossos filhos precisam desde cedo amarem o casamento e o leito sem mácula, porque é isso que Deus ama, é isso que Deus abençoa. Essa instituição que começou no jardim do Éden
e que vai até as bodas do Cordeiro, onde haverá um casamento que faz com que as Escrituras se abracem como um todo. Onde no altar do centro das Escrituras está o noivo pagando o preço, para que a sua noiva possa andar em novidade de vida, possa ser vestida de vestes brancas e resplandecentes, possa ser feliz, independentemente do seu pecado, porque o noivo paga o preço. Que o Evangelho, a simplicidade do Evangelho, possa trazer frescor e renovo para a sua casa, possa trazer delícias perpetuamente. Aproveite o casamento todos os dias. Não fazer isso, queridos, é tolice, é jogar tempo fora, é querer chamar para si tristeza, angústia e dor. O casamento é um dom de Deus, Deus te deu, essa é a tua porção. Porque o casamento aponta para Cristo. E se tudo na nossa vida não apontar para Ele, tudo é perda de tempo. Que o Senhor possa entender que as circunstâncias ao nosso redor, humanamente falando, dependem do tempo e do acaso. Espiritualmente falando, dependem da providência de Deus. Que não nos impressionemos com outra coisa, mas que devotemos a nossa vida, para que a nossa vida seja um reflexo direto da glória de Deus, em cada instante, em cada momento, em cada detalhe da nossa existência. Pedir ao pastor Augusto que termine com a oração. Ó Deus, nós te agradecemos pela exposição da Tua Palavra, que renova a nossa esperança, a nossa fé e nos ajuda a entender melhor as circunstâncias em que nós nos encontramos e por que elas acontecem. Nós pedimos ao Pai que essa palavra encontre guarida em nosso coração, trazendo conforto, consolo, instrução, correção, repreensão, tudo de acordo com a necessidade que o Senhor conhece tão bem. Ajuda-nos sempre, ó Deus, a entender que a Tua boa mão dirige a nossa vida, ainda que pareça simplesmente sorte ou acaso. É o que pedimos em nome de Jesus. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.